Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo e hoje então, tá certo? Vai conversar um pouquinho sobre três contos do Machado de Assis. Já fazia tempo que a gente conversava sobre alguns contos de Machado de Assis aqui no canal. O último foi Adão e Eva, né? Se eu não estou enganado. Mas enfim. Tem uma playlist aqui no canal chamada Machado de Assis. Naquela playlist vocês vão encontrar tudo que eu já resenhei aqui do canal do Machado de Assis. E então, por eu demorar ali a ler contos, né? Eu gosto muito do Machado de Assis, eu sempre falo isso pra vocês aqui no canal, pra quem me acompanha há mais tempo. Hoje eu li três contos do autor e em vez de eu fazer um vídeo separado para cada um, eu vou fazer um vídeo falando sobre três contos. Assim o vídeo fica com mais minutos e enfim, né? E vou conversar espontaneamente. Então assim, eu não pretendo abordar muita coisa. Não, ok? Isso aqui não é uma aula, apenas uma conversa. E caso você queira ler esses contos, não se preocupe. Lá na descrição do vídeo vai ter o link dos três contos em PDF gratuitamente, porque todos esses contos aqui já entraram em domínio público. Então dá para encontrar aí na internet, em PDF e tudo mais. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês lerem os contos, tá certo? Um desses contos eu não gostei. E um aqui eu gostei mais ou menos. E o um eu gostei muito. Olha, iremos conversar sobre o Machete, Na Arca e também o Teoria do Medalhão. Teoria do Medalhão foi o único que assim, entrou como favoritaço. E foi uma releitura, porque eu já tinha lido esse conto ano passado. Só que entendi que era uma releitura só quando eu estava na segunda página do conto. Aí eu percebi que eu já tinha lido esse conto, eu já conhecia a história dele. Enfim, essa antologia qual eu li. E dá pra encontrar aí pela internet outras antologias em PDF e tudo mais do Machado, né? Mas vamos lá, deixa eu começar aqui pelo Machete. Vamos começar pelo Machete. Esse eu gostei mais ou menos, entendeu? Esse aqui é um conto bem que fala sobre a arte, o poder da música e também em como a arte pode modificar a vida de um casal ou de uma pessoa. Enfim, talvez seja esse um dos grandes temas desse conto na minha interpretação. Lembrando que isso aqui é tudo a minha interpretação, então tudo bem, né? É o Machete, tá, gente? Eu tô com algumas colinhas ali, porque realmente ter falar sobre três contos é um desafio. É uma Machete ali vai contar a história do Inácio, tá bom? Então quem é o Inácio? Inácio sempre foi essa criança que sempre gostou muito da arte. Sempre gostou muito de instrumentos. Coisa que eu gostava muito da flauta. A diferença entre eu e Inácio é que eu nunca soube tocar aquilo. Mas ele toca ali violoncelo. Então os pais dele influenciaram muito a ele tocar violoncelo. Ele gosta muito da relação dele com o violoncelo. Mas uma coisa que eu notei aqui, a minha interpretação, tá bom? É como o personagem gosta do violoncelo e o que ele gosta é o que ele transmite com ao tocar violoncelo para sua mãe. Porque é o seguinte, quando ele toca o violoncelo à medida que ele cresce, ele vai tocar para sua mãe, né? E ela sempre fica emocionada. Aliás, desde quando ele aprendeu a tocar violoncelo. Então ela fica sempre emocionada, ela chora, ela fica triste, ela relembra o passado, enfim, aquilo gera alguma emoção nela, alguma lembrança, né? Alguma coisa, né, que remeta a algo da vida dela e tudo mais. Então, assim, ela tem isso, esse sentimento dentro dela. Então, ele gosta muito dessa reação que a mãe tem ao ele tocar violoncelo. As coisas vão, né, indo até que a mãe tristemente morre, falece, né? E aí ele vai acabar se casando com uma personagem que eu não gostei tanto assim do nome dela, e nem dela aqui na história, na verdade, mas eu até entendo ela. Acho que eu até entendo pessoas desse tipo. Eu não vou dar spoiler, não se preocupe. Eu quero que vocês leiam esse conto. O nome dessa mulher é Carlotinha. É sério, o nome dela é Carlotinha. Eu não sei se esse nome estava em voga na época, mas Carlotinha. Carlotinha me lembra um pássaro. É, um pássaro. Que caiu. Enfim, mas enfim, Carlotinha. Parece nome. Enfim, é engraçado esse nome. Mas não, se alguém se chamar esse nome, desculpa, tá? Não é ofensa assim, mas é porque é um nome estranho, né? Venhamos. Carlotinha. Eu não posso até ser o apelido aqui dela, não lembro ao certo. Mas se for o apelido dela, né? O que eu usufruí aqui foi Carlotinha. Então Carlotinha, ele vai acabar se casando com Carlotinha. Mas ao ele tocar violoncelo, ele não vai causar a mesma reação que ele causava na mãe. A mãe chorava, triste, aquilo relembrava o passado dela e tudo mais.
Carlotinha não. Carlotinha ela fica, gostei, próximo. Entendeu? É essa sensação que ele transmite em Carlotinha. É quase isso. Então a coisa vai se passando aqui e você percebe que ele vai ficando mais triste aqui na história, porque eu acho que eu dou por mim como uma pessoa, como a alma de um artista, eu não sei o que ele sente, e assim, o que é que um artista, o que é que você pode acabar com um artista? Só você simplesmente dizer que aquilo não emocionou ele. Acho que o objetivo do artista, acima de tudo, é tocar, é emocionar, é ir naquela pessoa. Então, quando, por exemplo, eu faço uma atuação e eu penso em cada microexpressão facial, ou cada expressão facial, mesmo aquilo vindo, né, espontaneamente, mesmo colocando trocentas técnicas aquilo ali para o texto fluir, a em grande intenção mesmo é chegar no público, né, chegar ali, tá bom, na emoção. Se isso não chega, você decepciona o artista, né? E o que acontece? Ele vai, mais pra frente aqui na história, ele vai conhecer alguns amigos aqui, dois, né? Mas um, especialmente, se destaca aqui, pra quem leu o conto, já sabe de quem eu estou falando. Do Barbosa, gente. O Barbosa. Barbosa entrou na vida desse casal e é uma destruição. Eu não vou contar, vocês vão ter que ler agora pra saber o que vai acontecer. Mas eu vou dar, assim, um flash aí pra você pensar, ó. Você tem aqui dois personagens, um que gosta de violoncelo e o Barbosa, ele gosta do que? Do machete. Qual é o título desse conto? O machete. E ele gosta do machete. Então assim, o que é que vai acontecer? Ele vai tocar machete e a Carlotinha vai se emocionar. Tá vendo como os pássaros voam? Mas enfim, ela vai se emocionar. E aí eu não vou contar mais, você vai precisar ler o conto. Será? O que é que vai acontecer aqui? Né? O que é que esse machete vai fazer com a vida desse casal? Então, enfim, precisa ler. Não vou dar não. Mas é aquilo, esse é um conto que trata sobre o poder da arte, o poder do artista e ao mesmo tempo tá bom um lado ruim da arte também. E de certa forma ou de outra a gente percebe que, sei lá, uma atuação ela emociona, mas uma voz muito bonita, né, uma cantoria, né, enfim, uma música, né, pode emocionar muito mais do que uma atuação para algumas pessoas. E o que isso pode causar na vida de uma outra pessoa. Você precisa ler o conto. Achei isso interessante aqui. Próximo conto eu não gostei e eu não vou conversar muito sobre ele não, porque eu não gostei tanto dele não. Apesar de eu gosto muito da Bíblia, né? O que acontece? Na Arca, né, que é esse segundo conto aqui, ele é um conto que vai pegar ali, vai ser um conto em versículos, né? Tá aqui. Tá vendo que tem uns dois, aí tem aqui, três, quatro, em versículos. E vai contar a história dos filhos de Noé, né? A ambição, né? A ambição desses filhos por terra. É isso. Não gostei muito dele não, mas se vocês quiserem dar uma oportunidade, fiquem à vontade também, né? É isso aí. Assim, não é um dos melhores contos de Machado de Assis, na minha opinião. E se entrar na lista, realmente eu acho que o crítico deveria se reavaliar. Porque isso aqui não chega nem perto de um dos melhores contos de Machado de Assis, na minha opinião. Tá bom? Enfim, a Causa Secreta é um conto que dá de 10 nesse aqui. Eu não gostei tanto assim, mas é um conto bacana pra ser lido aí. Tem a sua importância, veja só vocês. É dividido em 3 capítulos, né? E é assim, né? Você tem a briga desses irmãos aí o tempo todo por terra. E onde é que isso vai dar? Né? Lembrando que esses dois personagens são Cã e esse outro aqui, Jafé, né? Esses dois personagens aí. Enfim. Dessas histórias da Bíblia, eu recomendo o filme. Eu gosto muito daquele filme, né? Acho que tem no YouTube, que passava na Globo, né? Que é um filme da Arca de Noé. Eu adorava aquele filme. Enfim, tá aí uma história. Eu prefiro o filme. Mas o conto é bacana também. Teoria do medalhão. Esse, na minha opinião, esse aqui virou um dos favoritos de Machado. Gente, que conto espetacular. Assim, isso aqui é... Enfim, vai estar o link lá embaixo e leia esse conto. Isso aqui é espetacular. Teoria do medalhão, tá certo, gente? É um conto que ele vai ser feito... Tem muitos diálogos. Na verdade, ele é praticamente feito em diálogos, né? É praticamente feito em diálogos entre um pai e um filho. Então esse filho acaba de completar ali a idade de 21 anos e o pai vai chegar pra ele e vai dizer, ó, quero conversar com você ali um pouquinho. Já é o início do conto. Se estás com sono, aliás, já está perto de dar meia-noite, né? No final do conto você percebe que já está perto da meia-noite. Aliás, dá meia-noite no final do conto. Estás com sono? Não, senhor. Aí vem, nem eu. Conversaremos um pouco. Abre a janela. Que horas são? Ele fala aqui, 11, então tá perto da meia-noite mesmo. Então ele vai conversar ali com o pai, né? Sobre ele se tornar, ele exercer a profissão de medalhão. A grande crítica desse conto aí são as coisas fáceis da vida. O pai simplesmente vai chegar ali e vai dizer assim, então, eu vou aproveitar a sua idiotice, a sua imbecilidade. Eu quero que você se torne um medalhão. Ele vai dizer como se tornar um medalhão, ele vai meio que dar alguns conceitos para preparar ele na vida. E você percebe, à medida que esse conto vai se passando, não é spoiler, não se preocupe, é que
tá certo? Na verdade, isso aqui é muito baseado no Príncipe do Maquiavel. E eu não leio o Príncipe, veja só vocês, mas só de ouvir na escola e de eu ter estudado Maquiavel com os meus professores de Sociologia e Filosofia, né? Você nota que tem alguma coisa aqui envolvendo esse livro, na certa, entendeu? Você não precisa ser um especialista ou ter lido o Príncipe para saber, você nota aqui alguns parentescos. Então, assim, é isso. E aí ele vai conversando ali com o pai sobre isso, ele vai dando ali algumas. Porque o medalhão, tá bom, Rita? É aquela pessoa que cresce na vida, mas que não faz muito grandes esforços para crescer. Então, os conselhos que ele vai dando ali é sempre assim, ó. Se você tem ideias, não apresente as suas ideias. Não leia, não cite filósofos, entendeu? E não confunda a mente das pessoas. Pra que confundir a mente das pessoas, né? Isso vai tornar elas mais inteligentes, vai perguntar sobre o seu trabalho. E ele vai dar um conselho tipo assim, ó. Quando você for discursar, tá certo? Eu tô usando a minha linguagem, tá? Mas a linguagem de Machado de Assis é bem mais, né? Ok? Eu não estou escrevendo, gente. Eu estou gravando um vídeo falando sobre o que eu entendi do conto. Ó, quando você estiver apresentando um discurso, você vai lá e faz o seguinte, ó. Você conversa e fala sobre a metafísica, porque você não pode falar sobre fatos históricos, citar fatos históricos, porque isso vai fazer com que as pessoas comparem o momento histórico esse e comparem com esse momento histórico dela e tudo mais. E isso vai ser uma causa ruim, isso vai fazer as pessoas questionarem e que é que um político não quer fazer, que as pessoas questionem. O político no Brasil quer fazer o quê? Que as pessoas aceitem as coisas calado. Não é isso, político? Mas isso não vai acontecer. Pelo menos isso não acontece porque vivemos num país onde as pessoas têm liberdade de expressão e ela vai falar a hora que ela quiser. Né? Então é isso que esse conto aqui. E essa é uma crítica muito forte a tudo isso. Eu separei vários textos aqui, porque como eu falei, é um conto espetacular. Eu vou ler aqui uma das coisas aqui. Ó, tu, meu filho, se me não engano, pareces dotado de perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício, medalhão, né? Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina. Ou seja, o filho é um fofoqueiro. E vice-versa, porque esse fato posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição de memória. Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas, tá bom? Esse é o papo do filho, né? O filho conversa sobre futilidades. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que com a idade venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, os de aparelhar fortemente o espírito, ou seja, essas ideias fortes podem fazer com que ele se torne uma pessoa mais intelectual. Isso pode ser ruim, segundo o Neopato. Ó, as ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas, isso aqui eu concordo. Por mais que as sofremos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto, né? O nível das suas ideias, né? O nível de embasamento das suas ideias. Acho que é isso aqui que ele está se referindo. Pois bem, né? Vai acontecer aqui. Ele vai falar aqui também sobre a questão de amigos, né? Ele, por exemplo, né? Ele fala isso sobre a questão das ideias, né? De o filho tem talento, porque ele pega as conversas da esquina e vai lá e transmite ali para os outros. Então ele é um fofoqueiro. Então por isso ele tem um certo talento nisso aí, para exercer ser um medalhão, né? Só que ele vai falando ali também sobre a questão dos amigos, né? Opa, né? Opa, e agora? Eu não vou poder andar com pessoas intelectuais, com amigos mais refinados nesse meio e tudo mais. Aí o pai vai dizer o seguinte, né? Não faz mal. Tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios, em que toda a poeira da solidão se dissipa. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim. Olha isso. E, não obstante, há grande conveniência em entrar por elas, de quando em quando, não digo as ocultas, mas as escâncaras. Podes resolver a dificuldade de um modo simples. Vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia,
de um cometa, de qualquer coisa, quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazad. 75% desses estimáveis cavalheiros repetitiam as mesmas opiniões, e uma tal monotonia é grandemente saudável. Com este regime, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, a sobriedade, a disciplina, ao equilíbrio comum. Não trato do vocabulário, porque ele está subentendido no uso das ideias. Há de ser naturalmente simples. Tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Essa é a ideia do pai, né? Você tem que, quanto mais bobagem você for conversando ao longo da sua vida, né? Durante 2 anos ali é o tempo bacana para você apaziguar o seu intelecto, né? Fazer com que ele não fique tão refinado assim, né? É triste ler isso, mas isso aqui acontece, tá, gente? É o culto à ignorância que hoje em dia está mais grande, mais forte. Esse conto aqui é do século XIX. O culto à ignorância hoje em dia, sei lá, do século XXI está no nível 130%, mas é quase isso. Então, assim, é sério isso aqui, entendeu? É sério, muito sério. Eu não quero dar um exemplo aqui porque talvez ofenda algumas pessoas, né? Mas isso aqui acontece hoje em dia, né? Acontece, tá bom? É claro que você não. Você precisa. Você não é obrigado a se tornar a pessoa mais intelectual do mundo, né? Não, mas você tem que saber do que está acontecendo no seu país, tá bom? Você tem que saber se posicionar de certa forma, mas também. Nem sempre se posicionar. Mas você saber analisar, questionar as coisas, né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado, o que é certo, o que é errado, sabe? É um conto que faz crítica também a isso, faz críticas a muitas coisas. Temos que lembrar que na época, lá no século XIX, o que tinha? Tava o capitalismo, né? Aquela coisa toda, então assim, que é lucro acima de tudo, né? Então ser rico é o importante sobre qualquer coisa. Eu até anotei os temas desse conto, né? Ambição, né? Do filho e do pai, né? E a ignorância, né? A ignorância sim, porque por mais que o pai se apresente inteligente aqui na história, ele é ignorante. Porque eu não vejo inteligência numa pessoa que pede para que o filho se torne um burro. Isso não é inteligência. Isso é ignorância. Isso vai ser cavalo, não é isso? Então, assim, é uma crítica forte a isso. Então, ele, na minha opinião, ele é um ignorante. Um ignorante porque isso aqui, uma pessoa que estudou tanto, pedir para que o filho se torne isso sobre qualquer coisa, chega a ser até questionador, né? Isso se o conhecimento ele traz mesmo empatia, né? Se a literatura ela traz mesmo empatia, né? Ao citar e ter uma linguagem tão grande que nem essa, né? Acho que isso é muito pessoal de cada um, né? Pois bem, aí eu até anotei aqui uma frase, porque ano passado eu li esse conto, se caso passasse alguma coisa desse tipo no Enem, né? Enfim, eu anotei uma frase aqui. Faz-se uma lei, executa-se. Não produz efeito, subsiste o mal. O pai fala isso. Ó, antes das leis, reformemos os costumes. Achei isso aqui interessante. Então tem várias coisas assim. Aí ele fala, né? O filho questiona, né? Porque o filho aqui aparece com poucos diálogos, né? Até anotei, tá vendo? Ó o tamanho do diálogo dos filhos. São bem pequenininhos. Ele simplesmente faz pergunta ou se intromete ali no diálogo do pai para questionar alguma coisa. Ele fala, digo-lhe que o que vós, Messê, me ensina não é nada fácil. O filho fala, né? Nem eu te digo outra coisa, né? O pai fala. É difícil, come tempo, muito tempo. Leva anos, né? Paciência, trabalho, felizes os que chegam a entrar na terra prometida. Os que lá não penetram, engole-os a obscuridade, mas os que triunfam, e tu triunfarás, crê-me, verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Né? Só então poderás dizer que estás fixado. Começa nesse dia a tua fase de ornamento dispensável, de figura obrigada, de rótulo. É, ele fala sobre a questão. O adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário, né? A questão do que ele vai apresentar ali, né? Aí o filho pergunta: e se eu for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Podes e deves. É um modo de convocar a atenção pública. Quanto a matérias dos discursos, tens as escolhas, ou os negócios miúdos, ou a metafísica política. Mas prefere a metafísica, né? Porque a metafísica emociona as pessoas, né? O brasileiro ele é muito motivado pela emoção, né? Não sei se vocês percebem isso, né? E é isso.
Tem até um momento bem bacana aqui, que eu, enfim, que é quando o filho pergunta sobre a questão do riso, né? O pai, eu posso rir nos meus discursos, né? Porque o filho, ele ri muito quando fala com as pessoas e tudo mais, ele gosta muito de rir, eu gosto muito de rir, tá? E aí ele questiona, eu posso rir, né? Ó, também é o riso, né? Isso deve também, essa questão de você limitar, né? Se limitar, também é o riso? Aí o pai fala, como é o riso? Aí fala, ficar sério, muito sério nos discursos, né? Conforme tens um gênio folgazão, prazarento, não hás de sofreá-lo nem eliminá-lo. Oh. Podes brincar e rir alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão, alegre somente, e este ponto é melindroso. Diga. Aí ele fala, somente não deves entregar a ironia, esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, né, filósofos, né? Feição própria dos céticos e desabusados. Não, usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça, amiga. Gorducha, redonda, franca, sem blocos nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de riso suspensório. Usa chalaça, entendeu? Tipo assim, em vez de usar a ironia, usa chalaça no seu discurso. Você pode rir, mas usa a boa e velha chalaça, entendeu? Que conto espetacular, né? Que críticas fortes ao nosso país, na verdade, na época e até hoje, gente. Que conto esplêndido. Mas enfim, fica aí a teoria do medalhão. Esse aqui é um dos melhores contos do Machado, tá? Deixa o link lá embaixo caso você queira ler. Eu falei sobre esses 3 contos com vocês. Bem empolgado estou eu, porque quando eu leio Machado de Assis, quando eu vejo isso aqui na cara, eu fico muito empolgado, tá? É isso. Se você é pai, enfim, mãe, dê um Machado de Assis para os seus filhos ler. Acho que isso tem mais a acrescentar na vida deles, né? Essa boa literatura aqui, tá bom? Essa literatura desse século aqui do Machado faz com que nos questionamos a nossa realidade de hoje, né? A realidade de antes também e fazer um paralelo entre elas, uma comparação entre elas, né? E perceber, será que as coisas melhoraram, pioraram? Será que, enfim, é aquela frase que eu gosto de citar muito do prefácio do Milo Fernandes que eu coloquei lá dos Miseráveis, né, para vocês, que é o mundo girou muito e o homem mudou pouco. É com essa frase aí que eu encerro esse vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve, curte, por favor, tá bom? E por favor, apoie esse canal, tá bom? Caso você sinta vontade, vai lá, tá bom? O link tá embaixo, no Apoia-se e contribua com a quantia que você quiser, ok? Aí me ajudaria muito, tá bom? Vai no Apoia-se e é isso. Até o próximo vídeo.